Há momentos em que a dor e o ódio nos parecem maiores do que nós mesmos. Momentos em que sozinhos, sozinhas, nós sentimos que não conseguimos superar. Mas não estamos sozinhos. Nunca estamos. Existe um caminho que nos conecta a algo maior, a uma força divina que nos ajuda a transformar dor em cura. Hoje vamos falar sobre isso, sobre o papel das divindades e das entidades em nossa cura espiritual. E vou te contar como essa conexão não só me ajudou a superar dores profundas, mas também a encontrar um propósito maior em meio a tudo isso. Quando enfrentamos momentos de dor, é fácil sentir que estamos isolados, que somos pequenos diante do que nos machuca. Mas o que eu descobri e continuo descobrindo é que há uma força maior, algo sagrado, algo que está sempre ao nosso alcance, algo que não só nos guia, mas nos fortalece. As entidades que escolhemos venerar ou que nos escolhem têm um papel profundo nessa cura espiritual. Elas não carregam o fardo por nós, mas nos mostram como caminhar com ele, como transformá-lo em algo que nos liberta, ao invés de nos aprisionar. Quando eu falo de divindades, penso em Lilith, Hecate, Freya, por exemplo. Cada uma com sua sabedoria, sua força, suas lições. Divindades que me ensinaram que a cura começa dentro de nós. Mas nunca precisamos trilhá-las sozinhos. Quando enfrentei os ataques que me causaram tanta dor, uma das primeiras coisas que eu fiz foi me voltar para Lilith. Não foi uma decisão imediata. Foi quase como se algo dentro de mim sussurrasse o nome dela. Lilith. Lilith, para mim, representa a liberdade. Ela é a força primordial que nos ensina a dizer não a tudo que nos oprime, que tenta nos diminuir, que tenta roubar a nossa essência. Naquela noite, sentada no chão, sentindo a dor pulsar como uma ferida aberta, eu me lembrei de quem é Lilith, de sua história, de sua coragem em recusar as correntes que tentaram impor a ela. E foi nela que eu busquei a força de dizer: eu não vou deixar que essa dor me consuma. Eu escolho me libertar. E sabe o que foi mais transformador? Não foi só o que ela representa, mas o que eu senti ao longo de me conectar com ela. Foi como se naquele momento ela dissesse que estava comigo. Segurando a minha mão, Lilith não veio para tirar a dor de mim. Ela veio para me lembrar de que eu tinha o poder de enfrentá-la. Lilith não veio tirar a dor de mim. Ela veio para me lembrar de que eu tinha o poder de enfrentá-la. De que eu não precisava ser escrava do ódio, da raiva ou de qualquer coisa que tentasse me prender. Não foi fácil. Quando você se conecta com uma força como Lilith, ela não suaviza o seu caminho. Ela te mostra as verdades que você talvez não queira ver. Ela me mostrou que eu tinha escolhas. Que eu podia escolher alimentar a minha dor, a minha raiva, ou que eu podia escolher me libertar delas. E essa escolha, mesmo que parecesse impossível naquele momento, era a chave para a minha cura. Lilith me lembrou de que a liberdade não é algo que nos é dado. É algo que nós conquistamos, que nós reivindicamos. Mesmo nos momentos mais difíceis, é naquele momento que eu escolhi me libertar. Hecate, por outro lado, me ensinou algo quando eu ainda era criança, que na época parecia assustador: a encarar as sombras. Ela sempre me lembra disso em momentos de crise. Ela não é uma divindade que nos leva pela mão para longe da escuridão. Ela é aquela que segura uma tocha
e ilumina o caminho que está escondido. O que preferimos ignorar. E no meu caso, o que eu não queria ver era o que eu estava carregando dentro de mim naquele momento. Dor, raiva e confusão. E sabe o que é mais difícil? Perceber que nessas emoções, por mais desconfortáveis que fossem, faziam parte de mim. Hecate me mostrou que não havia problema em sentir tudo isso, me lembrando constantemente que a dor não era um erro, que a raiva não era um fracasso, que a confusão não significa fraqueza. Elas eram partes do meu processo. Elas eram os portais que eu precisava atravessar para me transformar. Hecate não me ofereceu um caminho fácil. Ela não veio para apagar as sombras ou afastar os sentimentos que me consumiam. Pelo contrário, ela me ensinou que a verdadeira magia da cura não está em fugir da escuridão, mas em transformá-la, em olhar para tudo que está quebrado dentro de você e dizer: eu vejo você, eu acredito em você, eu vou transformar você. Ela me guiou para dentro, para partes mais difíceis de mim mesma, e porque lá, na sombra, onde nós escondemos partes que mais precisamos integrar. É lá que nós guardamos a nossa força oculta, esperando para ser recuperada. E você sabe o que acontece quando nós enfrentamos essa sombra? Descobrimos que elas não são tão assustadoras quanto nós imaginávamos. Quando elas só estavam esperando para ser reconhecidas. E isso foi o que Hecate me mostrou, que as sombras não são o fim, elas são o início de algo maior, algo que só podemos alcançar quando temos a coragem de entrar nesse espaço escuro com as tochas dela, iluminando o caminho. Foi ali, no espaço mais sombrio, em que eu encontrei a minha própria luz. E essa é a magia mais poderosa que Hecate nos ensina. A cura vem de dentro, quando nós deixamos de lutar contra nós mesmos. Freya, Freya, ela me lembrou do amor próprio. Em meio à dor, quando tudo parecia desmoronar ao meu redor, ela foi como um sussurro suave em meio ao caos, me lembrando de algo que eu tinha esquecido em meio a tanta dor, o meu próprio valor. Ela não veio me dizer que a dor iria desaparecer ou que o que aconteceu não importava. Ela veio para lembrar que mesmo no meio da tempestade, eu ainda era eu. E isso tinha um valor inestimável. Freya é força e beleza, mas também é suavidade e acolhimento. Quando o ódio tenta me afastar de quem eu sou, de tudo que eu construí dentro de mim, foi ela que me trouxe de volta. Ela me mostrou que o ódio tem um jeito sorrateiro de nos fazer esquecer quem nós somos. Ela quer que você acredite que não é digno, que não é suficiente. Mas Freya sussurrou para mim: você sempre pode voltar a si mesma. Sempre. E sabe o que isso significa? Significa que mesmo quando estamos desesperados, mesmo quando a dor nos faz sentir que nós perdemos tudo, ainda há algo dentro de nós que ninguém pode tirar. Freya me lembrou que esse algo é o amor próprio. E é por meio dele que nós começamos a nos reconstruir, peça por peça. Ela me mostrou que o amor próprio não é só sobre se sentir bem consigo mesmo. É sobre olhar para as suas cicatrizes e dizer: isso é parte da minha história. E ainda assim, eu sou digna. Eu sou o suficiente. É sobre escolher a si mesmo, mesmo quando parece que o mundo inteiro te rejeitou. Freya não apagou a dor que eu estava sentindo naquele momento, mas ela me ajudou a lembrar que eu merecia cuidar de mim, mesmo em meio à dor. Ela me guiou de volta para o meu centro, para o lugar onde eu podia me reconectar novamente com quem eu sou.
com o que é sagrado dentro de mim. Porque é isso que o amor próprio faz. Ele nos devolve a nós mesmos. E essa é uma das lições mais bonitas que Freia pode nos ensinar. Por mais que o ódio tente nos afastar de quem nós somos, sempre podemos escolher voltar. Sempre podemos dizer: eu escolho me amar. Eu escolho me cuidar. Eu escolho ser a minha própria força. E sabe, ao lado das divindades, há outros guias que estão sempre conosco, sempre prontos e prontas para nos ajudar a nos reconstruir, mesmo nos momentos mais difíceis. São as nossas entidades. Eu chamo as minhas entidades carinhosamente de senseis, porque é isso que elas são para mim. São mestres, professores, ancestrais que nos mostram o caminho que às vezes não conseguimos ver sozinhos. Nossas entidades têm um papel especial no nosso processo de cura e reconstrução. Eles não apenas nos acompanham, mas nos sustentam quando nós sentimos que não temos forças. São eles e elas que nos lembram de detalhes sutis, de pequenos passos que parecem insignificantes, mas que juntos fazem toda a diferença. E o mais bonito é que, muitas vezes, as divindades falam através dessas entidades. Elas são a ponte entre o divino e nós, trazendo mensagens, intuições ou até mesmo sinais de que precisamos seguir em frente. Quando você sente aquela força inesperada, aquela ideia que surge do nada, ou até mesmo o empurrãozinho na direção certa, pode ser uma ou mais dessas suas entidades, agindo em nome das divindades também. Eu me lembro de momentos em que no auge da minha dor, eu achava que estava sozinha, mas sempre via algo, uma presença sutil, uma palavra que ecoava no meu coração. Era um dos meus senseis, me dizendo que eu não precisava carregar tudo sozinha, que havia mãos invisíveis prontas para me amparar, desde que eu estivesse aberta a ouvir e sentir. E talvez você esteja se perguntando: mas como eu reconheço essas mensagens das entidades? Como eu sei que elas estão comigo? A verdade é que não precisa ser algo grandioso ou espetacular. Às vezes, é aquele pensamento inesperado que te traz calma, aquela coincidência que parece perfeita, ou até mesmo a sensação de um abraço invisível no momento certo. Nossas entidades não estão aqui para resolver os nossos problemas por nós. Eles estão aqui para nos lembrar que somos capazes de enfrentar o que quer que seja, que temos força, coragem e sabedoria dentro de nós. E eles fazem isso de uma maneira única, pessoal, porque cada um tem suas próprias entidades, com suas próprias conexões. É uma relação sagrada e íntima. Quando você se conecta com as suas entidades, quando você confia nelas, algo mágico acontece. Eles não apenas te guiam, mas te mostram que você nunca esteve sozinho, nunca esteve sozinha, mesmo nas suas sombras mais profundas. Há luz esperando para te guiar de volta, porque eles são parte desse processo. Assim como as divindades, eles são as vozes que ecoam a sabedoria divina. Então, se você está passando por um momento difícil, eu te convido a abrir o coração. Chame pelas suas entidades. Peça orientação, peça um sinal, ou simplesmente diga: meu povo, eu preciso de ajuda, porque eles estão aí, ao seu lado, prontos para te mostrar o caminho. E talvez você esteja se perguntando: mas como eu me conecto com essas forças? Como eu chamo por essas entidades ou divindades? A verdade é que não existe um jeito único, não existe um jeito certo. Cada caminho é único, assim como cada pessoa. Mas quero compartilhar com você algumas práticas que me ajudaram. Práticas simples, mas poderosas, que podem ser o primeiro passo para essa sua conexão. Evocar uma divindade ou uma entidade não precisa ser complicado. Comece por uma vela, por exemplo.
Escolha uma cor que represente o que você precisa naquele momento. Preto para banimento, vermelho para força, branco para paz, verde para saúde. Ou simplesmente uma cor que você sente que está conectada com a energia da divindade ou da entidade que você quer chamar. Acenda essa vela em um momento de silêncio, criando um espaço sagrado, mesmo que simples. Diga o nome da divindade ou da entidade com o qual você deseja se conectar. Não se preocupe com palavras elaboradas ou rituais complexos. Fale com sinceridade, como se estivesse conversando com um amigo íntimo. Diga o que você sente, o que você precisa, peça orientação, força ou apenas compartilhe o que está dentro do seu coração. Lembre-se, o que importa não é o ritual em si, mas a intenção por trás dele. A divindade ou a entidade sente o que está no seu coração, e é isso que cria essa conexão. A meditação também é uma ferramenta poderosa para abrir este canal de comunicação. Feche os olhos, respire fundo e visualize a divindade ou a entidade ao seu lado. Não se preocupe se as imagens não forem claras no início. Apenas sinta a sua presença. Imagine que ela está te guiando por um caminho escuro. Talvez seja uma floresta, uma caverna ou um espaço que represente o que você está enfrentando. E ao seu lado há uma luz. Sinta essa luz como a presença da divindade ou entidade, trazendo o conforto, segurança e força que você precisa. Permita-se sentir acolhido, acolhida. Permita-se confiar. Permita confiar mesmo que nos momentos mais difíceis. Essa presença está ao seu lado, te guiando. Quando você estiver pronto, quando você estiver pronta, volte para o momento presente. Respire fundo e abra os olhos. Ter um altar é criar um ponto físico de conexão com o divino. Ele não precisa ser grandioso ou elaborado. Monte um pequeno altar com símbolos ou itens que representem a divindade ou a entidade com a qual você deseja se conectar. Pode ser uma estátua, um cristal, uma vela ou até mesmo algo mais simples, como um desenho ou uma flor que você sente ter significado especial. Esse altar será um lembrete constante de que você tem a força divina com você. Sempre que olhar para ele, você estará reforçando essa conexão entre você e o divino. Dedique um momento do seu dia para estar diante desse altar. Faça uma oração, medite ou apenas fique em silêncio, permitindo que esta energia da divindade ou da entidade flua para você. E sabe o que é mais importante? Não precisa ser perfeito, não precisa seguir um manual. O que importa é a intenção, é o desejo genuíno de se conectar. As divindades e as entidades não se importam com a grandiosidade de um gesto, mas com a verdade do seu coração. O gesto só é grandioso quando o seu sentimento é grandioso. Essas práticas são como abrir uma porta para que essa força possa entrar em sua vida. Comece de onde você está, com o que você tem, e confie que com o tempo essa conexão vai se fortalecer, te trazendo clareza, força e paz para a sua jornada. Lembre-se, você não está sozinho. Você não está sozinho. Em cada momento de dor, em cada batalha interna ou externa, há forças maiores que estão ao seu lado. Divindades que não querem te salvar ao modo cristão, nem te colocar em uma redoma, mas que querem te lembrar do poder que já existe dentro de você e te conduzir até ele. Na próxima carta, vamos falar sobre como o ódio nos mantém conectados a quem nos feriu e como cortar essas amarras é um ato de libertação. Mas, por agora, quero te convidar a buscar essa conexão divina. Que divindade ou entidade pode te ajudar hoje? Acenda uma vela, faça uma oração ou apenas feche os olhos e peça por força.
Se essa é a primeira vez que você está me vendo, eu sou Nix Moira. Sou mentora, sacerdotisa e criadora do Templo Lua de Sangue, onde ajudo pessoas a se conectarem com a sua essência, suas divindades, entidades, ancestrais e seus propósitos. Se essa mensagem ressoou com você, continue comigo nessa